Olá, queridos irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem e desfrutando do favor, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Queridos, conforme no último domingo eu falei que eu ia gravar essa palavra a respeito desse tema, primícias, a vontade do meu coração era ter ministrado no domingo, mas devido ao filme The Chosen, não teve tempo hábil para que a gente pudesse ministrar. Mas eu estou gravando aqui, espero que essa palavra ela chegue ao seu coração e tenha acesso ao seu coração, encontre o seu coração completamente sensível, aberto, para receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Bom, como eu já tenho falado algumas vezes que quando nós compramos o prédio da nossa igreja, o único recurso que a gente tinha foi uma oferta de primícias que a gente havia ministrado e ela estava aplicada. E eu creio, mesmo sem saber, que aquela oferta era uma semente que Deus estava colocando nas nossas mãos para posteriormente a gente comprar o prédio que hoje é o local que nós nos reunimos. E eu quero louvar a Deus pela revelação, pelo entendimento, pelo coração, pela generosidade de todos aqueles irmãos que naquela ocasião foram sensíveis à voz de Deus e fizeram a sua semeadura de primícias. E o tempo passou e nós continuamos ofertando a nossa oferta de primícias anualmente, ok? E esse ano não vai ser diferente. E esse ano, especialmente, Deus colocou um grande desafio nas nossas mãos. Às vezes a gente passa por situações difíceis, a gente enfrenta gigantes, e quando a gente passa por aquelas batalhas, a gente imagina que aquele era o único gigante a ser vencido, a estar diante de nós, mas é do engano. Outros gigantes surgirão. Com Davi não foi diferente. Outros gigantes afrontaram ele. E ele, diga-se de passagem, venceu todos eles, queridos. Se você buscar na história do rei Davi, você vai ver que outros gigantes o afrontaram. E com a gente não é diferente. Eu achava que aquele gigante lá do aluguel era o primeiro e único gigante. Depois surgiu o gigante da compra do prédio e eu achava que aquele era o último gigante. E agora a gente se depara com outro gigante. O gigante da construção, nossa, para dar um pouco de conforto mais para as nossas crianças, para elas terem um local de culto apropriado. Então, eu creio que foi Deus que colocou nas nossas mãos esse desejo de ampliação do nosso prédio. E eu estou aqui humildemente pedindo para você abraçar essa causa, para você estar conosco nessa jornada, para você ir conosco nessa batalha. E creio eu, da mesma forma que nós vencemos os outros gigantes, é possível a gente também vencer esse e continuar glorificando o Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, para tanto, como é que a gente vence esse gigante? É contribuindo, é ofertando, é tendo revelação dessa oferta de primícia, que ela, assim como nos outros anos, ela será uma oferta de semente, é uma semente para a nossa construção. Acabamos de realizar a sondagem de solo e agora são as outras etapas. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito de primícias, que nós tiramos essa oferta uma vez por ano. E nós sabemos que alguns lugares tiram mensalmente, mas a gente entende, baseado no livro de Neemias 10:35, aonde, para vocês terem uma ideia, os sacerdotes ofertavam, os levitas ofertavam, o povo deveria ofertar. Então, em Neemias diz assim,
e que também, isso é, os sacerdotes, os levitas, o povo, traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Então, essa oferta, segundo o nosso entendimento, ela deve ser trazida de ano em ano. E esse ano não vai ser diferente. Nós, Igreja Apostólica El Chamar, temos um projeto que eu creio quase todos vocês conhecem, aonde nós estabelecemos isso quando nós compramos o prédio, que é, no começo do ano a gente distribui os cofrinhos. E como eu já tenho falado, esse cofrinho para mim é uma grande bênção e para outros irmãos também. Porque essa oferta, queridos, não é uma oferta qualquer. Sabe, não é aquela oferta que você mete a mão no bolso e tira qualquer moeda e joga lá no gasofilácio. Deve ser uma oferta com temor. Deve ser uma oferta de honra. Deve ser uma oferta com revelação. Deve ser uma oferta alçada, uma oferta de peso. E quando eu falo peso, é independente de valor. Ok? Mas deve ser uma oferta que custe algo para a gente. Então, veja bem. Quando Deus ele pediu esses primeiros frutos aqui no livro de Neemias, eu particularmente creio que Deus, o que ele queria com isso? Me responda, Deus precisa de dinheiro? Não, ele é o Deus do ouro e da prata, mas nós precisamos para executar a obra dele aqui. E ele é especialista em suprir, se não através de um ou outro, ele vai suprir através de outros. Ele vai fazer situações incríveis para trazer o recurso necessário para a obra dele continuar avançando. Então, eu creio que quando Deus pediu os primeiros frutos aqui, Deus ele queria ser distinguido no coração de seus filhos. A entrega das primícias, queridos, ela é nada mais, nada menos, uma forma da gente dar a Deus a honra devida. Lá em Provérbios é um texto muito conhecido, muito falado, muito ministrado, mas é um texto tão poderoso. E muitos dos nossos têm tido o celeiro cheio e transbordante por causa desse coração generoso, por causa da generosidade. Então aqui em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha só, não é só de uma coisa, é de toda a renda. Honre a Deus. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, acontece algo poderoso, acontece algo sobrenatural, acontece a manifestação da multiplicação, queridos, em relação àquela semente que eu honrei a Deus. Aí diz assim, olha, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus e aleluia. Que promessa poderosa, meus irmãos, na vida daqueles que honram ao Senhor com os seus bens, com as primícias. Por isso, queridos, eu quero motivar você que é o chamita a trazer a sua primeira oferta do ano, independente de ser entregue agora dia 22 ou dia 29 ou hoje ou amanhã. Essa oferta de primícia, ela simboliza a primeira oferta do ano de 2025. E isso vai produzir celeiros fartos, celeiros cheios, vai transbordar na nossa vida, queridos. Creia nisso. Então, lá em Colossenses 1, do 13 ao 18, esse texto aqui, eu não vou ler, depois você pode ver lá na tua Bíblia, mas esse texto fala a respeito de Jesus. E esse texto fala que Jesus, ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. E que tudo está nesse texto aí de Colossenses 1, do 13 ao 18,
e que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, no versículo 18, eu vou ler, diz assim: ele é o cabeça do corpo da igreja. Olha só, ele é o princípio, o primogênito, queridos, de entre os mortos. Para quê? Para ter em todas as coisas a primazia. Sabe, Deus, ele precisa ser o primeiro. Então, quando eu visualizar o ano de 2025, a primeira pessoa, digamos assim, que eu preciso visualizar é o meu Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é o primogênito de toda a criação. Agora, se ele é o primogênito, agora, por ele ser o primeiro, nós precisamos então colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque ele é o primeiro. Como é que eu vou colocar isso, aquilo outro, se ele é o primeiro? Então, olha só, o único lugar, queridos, melhor dizendo, que Deus deve ocupar na sua vida, na minha vida, é o primeiro lugar. Deus, ele não merece. Aliás, eu vou além. Deus, ele não aceita ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Afinal de contas, ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Deus, irmãos, lá no início de tudo, ele deu algumas ordens lá no princípio da criação. Eu já falei algumas vezes sobre isso. Talvez em outras ofertas de primícias eu já falei sobre isso, mas é bom a gente recapitular. Então, lá em Gênesis, se você for ler o texto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, Deus, ele deu uma ordem ao homem: não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, essa ordem, ela é como se Deus dissesse assim: essa árvore é minha. Agora olha só que coisa grave. Aquela árvore do conhecimento de Deus, do conhecimento do bem e do mal, Deus falou que o homem não deveria tocar. É como se ele dissesse: essa árvore é minha. Agora olha que coisa impressionante. Quando o homem tocou, a terra foi amaldiçoada e automaticamente ele colheu e colhe até hoje as consequências dessa maldição na terra, queridos. Sabe, é tão sério isso. Sabe, Adão, ele podia comer de absolutamente tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Precisamos entender, irmãos, que há algumas coisas na Bíblia que Deus disse, mesmo sem dizer: isso aqui é meu, você não pode tocar. E outras vezes ele disse mesmo. Por exemplo, lá no tabernáculo, o homem podia entrar, você lembra? No átrio, no santo, mas no santo dos santos, o homem não podia entrar. Por quê, pastor? Porque o santo dos santos pertencia exclusivamente a Deus. Somente o sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar para oferecer sacrifícios pelo povo. Lá em Êxodo, queridos, 13, 1 e 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito. Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor todo primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Olha só, aqui no texto que nós lemos, Deus disse a Moisés: todo primogênito é meu, o primeiro fruto é meu, queridos. Aqui, creio eu, Deus estava estabelecendo um princípio na lei de que tudo que vinha em primeiro lugar
deveria ser consagrado ao Senhor. Ok? Até aqui, tá bem claro? Lá em Êxodo 34, 26, a parte A diz assim: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Se Ele é o teu Deus, você vai trazer essa oferta de primícias, ok? Então, nesse texto, Deus ele está falando sobre a colheita dos primeiros, queridos. Deus, na verdade, ele queria enfatizar que quando eles fossem entregar alguma coisa, eles deveriam oferecer os primeiros. Prioridade é Deus, primeiro é Deus, depois são as outras coisas. Porque nada poderia ocupar o lugar de Deus. Porque Deus não aceita aquilo que não é o primeiro. Abel, ele ofereceu das primícias. Já Caim não, ele pegou lá de qualquer jeito. Então, já que nós vamos fazer, que a gente faça honrando a Deus. Que a gente tenha no coração, Senhor, aqui é a minha primícia, é a primeira porção de 2025. A gente precisa ter cuidado, queridos. Por quê? Porque existem algumas situações que competem com Deus e acaba se tornando inimigo dele. Um texto lá em Mateus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus, ele quer ser o primeiro em tudo. Ele não está falando que você não tem que amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, a sua esposa. Não, nada a ver. Mas se você ama mais do que a ele, aí está o grande problema. Acaba competindo com Deus. E você quer medir força com ele? Teve uma vez que eu tentei, involuntariamente, amando pessoas mais do que a ele. E eu confesso, mesmo que de uma forma amorosa, ele passou uma rasteira em mim, simplesmente para me ensinar. E eu aprendi. Por quê? Porque o pai, ele corrige o filho que o ama. Então, tem coisas que acabam competindo com Deus. Sabe? Eu particularmente creio nisso, queridos. Não é que você é amaldiçoado, está amaldiçoado, mas são consequências de escolhas. E muitas pessoas, elas não são favorecidas. Isso é, elas não são abençoadas como deveriam ser, porque coloca pessoas ou coisas em primeiro lugar. Infelizmente. Você tem tempo para tudo, para Deus não. É só sobra. E Deus não aceita, querido, ser o segundo. Sabe? Se você não aceita, você acha que ele vai aceitar? Não, não. Agora, por que Deus precisa e quer ser o primeiro? Porque o primeiro, queridos, é uma posição de honra. Por isso que nós lembramos lá em Provérbios: honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, a primeira parte de toda a tua renda. E por que Deus exige isso? Porque o primeiro tem o governo, o primeiro tem posição de autoridade, queridos. Então, Deus, ele quer ter o comando na nossa vida. E quando ele quer ter o comando, é para nos conduzir pelas fontes da vida, queridos. É para que a gente, de fato, tenha uma vida em abundância. Agora, se você põe Deus em segundo lugar, outra coisa tem o comando na sua vida. E não Deus. Primeira posição tem o comando. Amém?
Então, a palavra-chave para nós sermos abençoados é colocar Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você coloca, você é abençoado. Então, de acordo com o dicionário, a palavra primícia significa tudo aquilo que é primeiro. E nós vemos aqui, queridos, uma direção clara de Deus, dizendo que todos os primeiros frutos da terra deveriam ser entregues na casa do Senhor. E esse princípio, queridos, não mudou. Afinal de contas, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor, elas permanecem eternamente. Na verdade, eu vou além, esse é um princípio espiritual e nós precisamos ter revelação. Tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. Na verdade, melhor dizendo, tudo pertence ao Senhor. Só que tem coisas que Ele nos permite usufruir e existem coisas que são exclusivas dEle. Ninguém pode tocar. Olha só, depois que Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, você conhece a história? Ele conduziu esse povo durante 40 anos pelo deserto, até que eles chegaram na fronteira da terra de Canaã. E lá, Moisés morreu. Então, o que aconteceu quando Moisés morreu? Deus levantou um outro líder, você conhece, Josué, para que ele continuasse dando direções ao povo de Deus. E um dos primeiros grandes desafios que Josué teve que enfrentar foi uma cidade chamada Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Você conhece. E as muralhas ruirão. Então, a cidade de Jericó era uma cidade extremamente difícil de ser invadida. Foi aí que Deus deu instruções para Josué. Ele mandou o quê? Você conhece, que o povo desse voltas na cidade e tocassem as trombetas. Porque quando o povo fizesse isso, as muralhas iriam cair. Uma cidade difícil de ser invadida, difícil de ser conquistada. E foi assim que eles fizeram. E porque eles fizeram da maneira que Deus havia ordenado, tudo deu certo. Os muros caíram e eles conquistaram aquela cidade. Só que, repetindo, eu disse, só que teve um detalhe importante nessa história toda aqui, que nós vemos lá em Josué, capítulo 6, versículo 19. Deus falou o seguinte para Josué: Josué, diga ao povo, ao meu povo, que toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o meu tesouro, para o tesouro do Senhor. Ok? Está em Josué 6,19. Então, Deus virou para Josué e disse o seguinte: essa, Josué, é a primeira cidade a ser conquistada, e tudo que tiver lá irão para o meu tesouro, porque essa é a primeira. Lembrando, as primícias, a primeira é do Senhor, pertence ao Senhor. Ele decidiu assim. Tudo pertence, mas ele determinou que a primeira parte, que a primícia da renda de tudo deveria vir para ele. Agora, Deus chega para Josué e fala assim: a partir da segunda cidade que vocês conquistarem, vocês poderão dividir entre vocês as riquezas. Vocês poderão ficar
contudo, da segunda cidade em diante. Olha que coisa, irmãos. Mas Deus disse para Josué: o ouro, a prata, os utensílios que estão em Jericó deverão ser consagrados a mim. São exclusivamente meu. Por quê? O Senhor disse isso para Josué. Justamente, irmãos, porque Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Era a primícia da terra de Canaã. E de acordo com o princípio das primícias, tudo aquilo que é o primeiro pertence a Deus, queridos. Tá claro até aí? Conseguiu entender até aí? Então, Josué, ele entendeu essa direção que Deus havia lhe dado. E Josué, em outras palavras, sem dizer nada, é como se ele dissesse: Senhor, se não é para tocar nas coisas de Jericó, nós não vamos tocar. Pertence ao Senhor, tudo bem. Só que a Bíblia, queridos, continua dizendo que teve um sujeito chamado Acã, que desobedeceu o Senhor. Na verdade, quando ele lá, após terem conquistado Jericó, viu a quantidade de coisas valiosas que haviam em Jericó, ele pegou algumas coisas escondidas, uma capa babilônica, uma barra de ouro, um punhado de prata, achando que ninguém jamais iria ficar sabendo. Que coisa! Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subir os céus, lá tu estás. Se descer no mais profundo abismo, até lá. Meu Deus do céu! Então Deus vê quem é prioridade na sua vida. Deus vê se ele pode contar com você na obra dele ou não. Deus vê, queridos. Lembrando que tudo é dele, nós somos apenas mordomo que ele nos confia bens, e parte desses bens, por causa da sua extrema bondade, ele permite a gente mesmo usufruir dela, exigindo só a primícia. Esse nosso Deus é muito bom. Se fosse você com alguém, você daria 90 e ficaria com 10? Ele não precisava dar nada para ninguém, porque é tudo dele. E ele falou: ó, fica com 90 e me dá 10 a primícia. Ok? Então, se nós continuarmos lendo essa história, nós vamos ver que essa atitude de Acã trouxe consequências terríveis para ele e para aquele povo que estava com ele, para todo aquele povo ali. Sabe? Porque lá em Josué 7, do 3 ao 5, depois de Jericó, a segunda cidade a ser conquistada era uma cidadezinha chamada Ai. Olha o nome da cidade. Então, Acã e todo aquele povo pagaram o pato por um ato de desobediência, de ganância, de olho gordo, de avareza, de querer ter aquilo que não era dele. Esse foi o grande problema. Então, quando eles foram para tomar essa segunda cidade, a cidade de Ai, o que veio na cabeça de Josué? Essa cidade é muito pequena. Eu não preciso mandar todo mundo. Para que cansar o povo? Eu vou mandar apenas alguns soldados. E foi assim que aconteceu. Você pode ver na história. Mas, sabe o que aconteceu no final? Mesmo Ai, sendo uma cidade fraca, sendo uma cidade pequena, o exército de Josué foi completamente derrotado. E o Senhor falou por qual motivo eles foram derrotados. Josué 7,11 diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara,
pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Em outras palavras, é o que Deus estava dizendo: vocês foram derrotados porque vocês pegaram aquilo que pertencia a mim. Deus falando. Foi por isso que eles foram derrotados, queridos. Nós estamos, irmãos, vivendo no tempo da graça, e vocês sabem, nós somos pregadores da graça de Deus, mas mesmo assim precisamos entender que existem coisas que pertencem exclusivamente ao Senhor, e nós precisamos entender que Ele não abre mão disso. Quando nós pegamos aquilo que é de Deus, isso traz consequências para nós. Mas quando nós, irmãos, consagramos o primeiro a Ele, todo o restante também é abençoado. Pastor, por que eu devo colocar Deus em primeiro lugar? Sabe por quê, irmãos? Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, porque a primeira porção tem a bênção sobre o resto. Eu já estou terminando. Eu creio que o que eu falei aqui já foi suficiente para você ter revelação da importância de você honrar a Deus nesse primeiro momento do ano. Ok? Lá em Romanos 11:16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O primeiro santifica e abençoa o resto. Então veja bem, para você que tem tido revelação sobre isso, você vai pegar a sua oferta de primícia. Essa oferta de primícia, ela simboliza a raiz de toda a tua renda de 2025. A primeira parte. E isso vai trazer bênção para todos os outros meses. Não fica de fora, não. Um grande desafio está diante de nós. A construção daquele prédio ali. Eu confesso que eu fico temeroso, eu fico apreensivo, mas eu não sou daqueles que recuam. A única maneira do mar se abrir foi quando o povo marchou e pisou nas águas. Nós colocamos os pés nas águas. Fizemos análise de solo e esse valor é apenas uma gota no oceano do que nós vamos precisar. Mas eu costumo, em dificuldades, principalmente grandes, olhar de cima para baixo e não de baixo para cima, para não ver aquilo grande. Quando eu olho lá de cima, estou num avião, olho lá para baixo, tudo é pequenininho. Então, queridos, eu estou no mesmo espírito de Josué e Caleb. Nós vamos devorar, em nome de Jesus Cristo. Vem comigo, faça parte disso. Tenha orgulho, não orgulho de se inchar, mas orgulho no sentido saudável. Eu faço parte dessa obra, em nome de Jesus Cristo. Sabe, separe uma oferta que realmente faça diferença para você, em nome de Jesus Cristo. Sabe, quando você vai comprar algo para você, você sempre procura o melhor. Quando você vai comer, você sempre procura o melhor. E a gente vai fazer isso para o nosso Deus. O desejo do meu coração era que todos os elchamitas, todos, levassem uma oferta de primícia à casa do Senhor. E, como eu já falei anteriormente, eu vou estar distribuindo o cofrinho, que eu acho muito melhor
aonde quinzenalmente eu vou colocando a minha porção. Sabe? É uma dica. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que... Eu lembro que quando nós compramos um irmão, se não me falha a memória, tem tanto tempo, estava juntando um dinheiro para comprar alguma coisa que eu nem lembro o que. Me parece que numa mala em cima do guarda-roupa. E Deus pediu para ele entregar. E ele entregou. E olha só, nós somos um povo simples. Eu vejo lugares por aí, as pessoas dão casa, dão carro, dão, sabe? Nós nunca precisamos fazer isso. E eu creio que vai ser agora que vai ser. Mas a gente pode fazer a diferença. E Deus conta com você. Deus conta com você. Amém? Você recebe essa palavra? Então eu queria que você passasse ela para os seus contatos, para os irmãos El Chamar. Essa palavra é para a gente, não serve para outros, não. É para mim e para você, é para nós da El Chamar. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Eu vou orar por você agora. E quando a gente for levar essa oferta, eu quero abençoar pegando nas suas mãos e ungindo as mãos de cada um de vocês no próximo domingo 22 ou nos outros domingos que você for levar a sua oferta de primícias. Pai querido e amado, graças te dou por essa palavra, por esse tempo, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Pai, por aqueles que no começo de tudo não tinha nada e hoje tem casa, tem carro, tem uma vida abençoada. E eu creio, meu Pai, que isso é fruto do coração generoso, porque a semeadura é uma realidade. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu planto em abundância, eu colho com abundância. É a lei da proporção. Aquele menino, ele plantou ali nas mãos do Senhor 5 pães e 2 peixinhos. E nós vemos a manifestação de milagre que aconteceu. Que não seja diferente conosco. Eu quero declarar, meu Pai, que essa pequena semente vai se transformar em bênçãos abundantes, regaladas e transbordantes. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus.